No vídeo de hoje nós iremos ver o dia em que Peter finalmente começou a tratar bem a Meg, e chegaram a passar por vários momentos juntos. Quando Peter e Lois resolveram visitar o colégio de sua filha, acabaram descobrindo através do diretor, que Meg poderia ter um futuro brilhante em várias faculdades. E com isso juntamente de seu pai, os dois caíram na estrada para que conseguissem chegar a tempo, em uma entrevista de uma faculdade que ela teria chance de entrar. Mas felizmente, Peter acabou se comportando de uma forma jamais vista, quando começou a tratar bem a Meg, chegando até mesmo a lhe bajular com várias coisas. O episódio começa no colégio de Quahog, aonde uma feira estudantil estava sendo realizada. Durante isso, o diretor resolveu falar umas coisas bastante questionáveis. E o Peter e sua família apareciam ali no local. E ao mesmo tempo em que Lois ficava surpresa com as diversas opções de faculdade, ele por outro lado percebeu algo bastante curioso. Pois era nada menos que um mascote de uma universidade vestido como índio americano, e o mesmo era caracterizado de uma forma bastante ofensiva. Em seguida, o diretor resolveu trocar umas palavrinhas com eles, agradecendo aos dois por terem comparecido. E também falava sobre o desempenho de sua filha, visto que Meg havia atraído o interesse de várias faculdades. O que rapidamente deixou o Peter surpreso, pois imaginou um futuro diferente para sua filha, aonde a mesma usaria uma vestimenta não muito popular, e passaria o dia em um bar de um restaurante conhecido. Nesse momento, após a Lois questionar se a Meg teria condição de fazer faculdade, o diretor rapidamente responde que sim, pois ela sempre tirava uma nota regular, e aparentemente nenhum dos professores pretendia dormir com ela. Após isso, Peter inesperadamente lembra de um acontecimento, aonde Meg foi obrigada a se relacionar com o faxineiro da escola. Senhor Griffin, acredito que eles se chamem zeladores. E então, após o diretor revelar que conseguiu uma entrevista para ela, que seria naquele final de semana mas em uma outra cidade, Meg não conseguiu esconder a felicidade, e questionou se algum deles poderia levá-la para a entrevista. Porém, eles apenas saíram do local para conversarem. E após isso Peter estava bastante animado para levá-la. No dia seguinte, os dois já estavam prontos para cair na estrada. Mas antes, Peter acidentalmente chegou a contar um segredo, a respeito do local onde escondia os seus sanduíches. Um tempo depois, Peter e Meg já estavam próximos de chegarem na faculdade. E ao mesmo tempo ele a questionava o que estava fazendo, pois a Meg aparentemente gostava da sensação de colocar a mão para fora da janela, e agir como se estivesse voando. O que não chegou a ser bem visto pelo seu pai. No entanto, Peter logo em seguida começou a fazer a mesma coisa. Mas acabou resultando com aquele infeliz acontecimento. Durante isso, não apenas descobrimos que ele podia se regenerar, mas que também sua mão poderia criar um corpo idêntico ao seu, porém o mesmo era uma versão maligna sua. Que momentos depois, chegou a pregar uma peça no Brian com uma pedra. Já de noite, enquanto Peter fazia sua refeição, Meg também aparecia ali, falando que conseguiu confirmar a entrevista para o outro dia. E também descobre que seu pai não pediu nada para ela comer. Ao mesmo tempo, uma música começava a tocar no aparelho de som. O que além de fazer o Peter ficar bastante feliz, e questionar quem havia colocado aquela música para reproduzir. Meg inesperadamente revela que foi a responsável, e após ele ter ficado surpreso por sua filha conhecer a música. Meg fala que apenas conhecia a mesma por causa dele, pois a escutou diversas vezes no banco de trás do carro quando era pequena. No entanto, ele não apenas revelou que não fazia ideia disso, e que não sabia que ela estava no banco de trás, mas que também nunca soube que ela era aquele garoto de óculos. Além disso, Meg também revela que sabia várias coisas a seu respeito. Como por exemplo o medo que sentia do guacamole, na última eleição chegou a votar no Super Mouse, e algumas outras coisas. Mas ao questioná-lo se a conhecia do mesmo jeito, Peter acabou ficando sem ter o que falar. Durante isso, Meg o questionou por que teve a decisão de ter filhos. Mas infelizmente a sua resposta não foi uma das melhores, pois apenas chegou a ter os seus filhos de forma não planejada. E não apenas isso, mas que também teve um trabalho no qual não era feliz. O que deixou a Meg surpresa, já que pensou que ele gostasse daquele trabalho. E então, ele revela que sempre quis trabalhar como podólogo, um ramo da medicina dedicado ao estudo e tratamento de problemas nos membros inferiores. Após isso, ao descobrir que ele nunca pôde realizar os seus sonhos, Meg percebe o porquê que o seu pai não gostava dela. Porém,
Ele inesperadamente revela que na verdade gostava dela sim, pois ainda era sua filha. Além disso, Peter também decidiu compartilhar a comida com a Maggie. E até mesmo chegaram a ter uma discussão a respeito do que aquelas músicas falavam. Momentos depois, eles finalmente chegaram na faculdade. E ao avistar aquela festa de república, ele não pôde perder a oportunidade de participar da mesma. Vamos, se encontrarmos gatinhas, você é minha filha. E durante isso, os dois até mesmo chegaram a fazer uma luta de espadas. No outro dia, Peter e Maggie voltavam para casa. E ao serem questionados como foi a entrevista, e ela revelar que não chegou a fazer a mesma, Lois acabou ficando furiosa, pois deixou de aproveitar uma grande oportunidade. Porém, Maggie apenas estava feliz por ter se aproximado de seu pai, visto que ele quase nunca não a tratava bem. Após isso, enquanto Lois ainda não acreditava naquilo, Peter resolveu jogar um balão de água nela, e em seguida eles foram para um helicóptero diferenciado. Já de noite, Lois aparentemente não estava gostando nem um pouco daquela recente aproximação entre Peter e Maggie. Mais tarde, os dois continuavam se divertindo juntos. Mas antes, Lois resolveu ter uma conversa com ela. E ela lembra que não poderia esquecer de suas prioridades, pois ainda tinha a chance de entrar em uma boa faculdade. Além disso, decidiu avisá-la que não era fácil lidar com as aventuras do seu pai. Mas infelizmente, Maggie apenas resolveu ignorar o conselho da sua mãe. Já no colégio, enquanto estava na sala, Maggie inesperadamente percebeu que o seu pai estava ali, e lhe chamava para dar uma volta com o seu avestruz. Com isso, ela acabou aceitando o seu convite. Mas como ele chegou a esquecer de seu avestruz, Maggie teve que ir a pé o caminho todo. No shopping de Quahog, Peter teve a brilhante ideia de colocar um piercing, e questionou a sua filha se gostaria de fazer o mesmo. Até que então, decidiu que ela poderia colocar todos os piercings possíveis. Eu pus um piercing também. De volta em casa, Maggie já não estava mais animada como antes. Pois até uma das coisas mais simples, o seu pai fazia a proeza de torná-la desgastante. Como por exemplo ir em um banco, aonde ele inesperadamente resolveu pegar o dinheiro de outra forma. Isso é um assalto! Todo mundo na chão! Nesse momento, ao questionar sua mãe se poderia lhe ajudar, Lois fala que até poderia fazer isso, mas também revela que precisaria amadurecer. Como conseguir dar conta da faculdade, e de sua recente aproximação com o seu pai. Mais tarde, Peter resolveu lhe chamar para mais uma de suas aventuras. Porém, Maggie revela que poderia ter uma segunda chance com a faculdade, pois pretendia viajar sozinha para fazer a entrevista. O que obviamente não chegou a ser bem visto pelo Peter, e falava que preferia outra Maggie divertida. Mas infelizmente, terminou não aceitando muito bem a escolha da sua filha. E Maggie por outro lado, percebeu que finalmente havia amadurecido.